estendeu a mão, então escolheu um projeto, um povo, uma direção pra levantar guerreiros com o pé no chão. Chuteiras nos pés, mas os olhos no alto. Cada passo um propósito, cada queda um salto. Do campo ao coração ele vai agir, transformando a dor em razão pra sorrir. Não é só bola rolando no chão, é o Espírito Santo mudando a visão. Com lanche, cuidado e um abraço fiel. É o reino descendo, é o toque do céu. Moleque, boa, conduta escolhido por Deus. No meio da guerra ele diz: você é meu. Com fé, com coragem, com a luz que reluz. Na quadra da vida quem guia é Jesus. Tem palavra no peito, tem amor no olhar. Tem respeito aos pais e vontade de orar. A violência não entra, aqui tem paz. Tem um Deus que segura, ensina e refaz. Quando o frio chegar tem agasalho e calor. Mas o que é si mesmo é o toque do Senhor. De 8 a 14 eles já entenderam que com Cristo ao lado gigante eles serão. Não importa de onde você vem, Deus te vê. E onde o mundo diz fim, ele diz eu sou porque você não é só mais um no meio da rua. É filho do rei, tem promessa, tem cura. Moleque, boa conduta, alma de leão. Mas o coração é cheio de unção. Na quadra, no campo, nas lutas da vida. Quem anda com Deus nunca perde a partida. Moleque, boa conduta, projeto de amor. Erguido das ruas, mas mais guiado pelo Senhor. Com fé, com respeito, com esperança na conduta. São pequenos no mundo, mas gigantes na luta. Moleque, boa conduta, escolhido por Deus. No meio da guerra, ele diz você é meu. Com fé, com coragem, com a luz que reluz. Na quadra da vida, quem guia é Jesus. Moleque, boa conduta, escolhido por Deus. No meio da guerra, ele diz você é meu. Com fé, com coragem, com a luz que reluz. Na quadra da vida, quem guia é Jesus. Tem palavra no peito, tem amor no olhar. Tem respeito aos pais e vontade de orar. A violência não entra, aqui tem paz. Tem um Deus que segura, ensina e refaz. Quando o fim chegar, tem agasalho. Boa noite, Dalila. Que é si mesmo, é o toque do Senhor. De 8 a 14 eles já entenderam. Boa noite, que com Cristo Pamela. ao lado gigante eles serão. Oi, Dalila. Oi, Pamela. Tudo bem com vocês? Não importa de onde você vem, Deus te vê. E onde o mundo diz fim, ele diz eu sou porquê. Você não é só mais um no meio da rua. É filho do rei, tem promessa, tem cura. Moleque, boa conduta, projeto de amor. Erguido das ruas, mas mais guiado pelo Senhor. Com fé, com respeito, com esperança na conduta. São pequenos no mundo, mas gigantes na luta. Boa noite a todos. Hoje começando aí com o tema do Projeto Moleque Boa Conduta. Boa noite para você que está assistindo hoje, ao vivo, online, nesse dia 3 de junho do ano de 2026. Para você que vai assistir em algum outro momento pelo Facebook ou lá no YouTube, o nosso desejo é que o Espírito Santo ele possa ministrar no teu coração e que ele possa abrir o teu entendimento sobre o reino de Deus. Esse encontro é um encontro informal, onde nós abordamos o reino de Deus, os temas que abrangem o reino de Deus. E como eu sempre digo, não é um culto, não é um estudo, não é uma reunião, não é uma pregação, é sempre uma conversa. Nós estamos hoje no episódio número 31 e hoje é a segunda parte, não sei se vai ter uma terceira, sobre o propósito do casamento, o propósito bíblico do casamento. A gente já deu boa noite para Dalila, boa noite para Pamela, boa noite para Charlene, boa noite para Júlia. E semana passada nós falamos sobre o propósito original do casamento, falamos sobre a comunicação e a resolução de conflitos. Nós paramos aqui e vamos seguir em frente. Esse tema, pastora Márcia, a senhora já deu boa noite, pastora Márcia? Boa noite, já dei, só falta dar para Charlene, minha vizinha, e a Júlia. Boa noite. Amém. Então, esse é um tema muito importante, gente, porque assim,
a vida conjugal. Eu já vi pessoas dizendo que o casamento é uma loteria. Você tem que ter sorte para se dar bem no casamento. Já vi tantos absurdos comparando o casamento com algumas coisas que não tem cabimento. Mas a palavra de Deus, ela traz orientações sobre como deve ser como é o propósito bíblico do casamento, como que um casal bíblico, o marido e a mulher, cristãos, como que eles vão lidar com as questões do casamento, levando em conta que os dois são irmãos na fé, né? Embora essa não seja a realidade de muitas pessoas, ou da maioria das pessoas, mas o propósito seria esse. E então a pessoa, o que acontece normalmente? A pessoa se converte, aí ele chega a Jesus trazendo uma história de vida. Sim. Às vezes nesse processo, ou vem só o marido, ou vem só a esposa. A maioria, né? A maioria sempre é só a esposa, as mulheres que vão, vamos dizer, vão puxando assim o restante da família, daí vem trazendo os filhos e tal. E nesse caminhar, às vezes, pastora, o casamento se desfaz, e aí a pessoa tem a opção de fazer tudo certo, de escolher certo, de fazer certo, de reconstruir a vida, seguindo a orientação bíblica, e aí acabam errando de novo. Infelizmente. Porque normalmente, é uma crítica que eu sempre faço, a pessoa se converte, fala muito de santidade, mas a santidade que a pessoa diz que tem, que ama e que observa, ela exclui a sexualidade. A santidade é para qualquer outra área da vida, menos para a sexualidade. E a sexualidade, o casamento, a intimidade sexual, isto é para ser bênção, não é para ser problema. A sexualidade não é para ser problema, é para ser bênção. E quando alguém, um homem ou uma mulher que se converteu e que agora pode escolher certo, fazer certo, tira Jesus, tira a instrução da palavra de Deus para escolher pelos mesmos critérios que escolhia no passado, às vezes se colocando num jugo desigual. O que é um jugo desigual? Você é cristão, boa noite, Marcelo Lagarto, bom te ver. Você é cristão e tal, aí você vai lá e escolhe uma pessoa que não professa a mesma fé, uma pessoa que depois vai ficar brigando com você, criando um problema com você por causa da sua fé. Você de novo escolhe errado, de novo faz uma péssima escolha, e agora de novo vai ficar sofrendo com alguma coisa que você não deveria sofrer, porque o casamento é para ser bênção. A união de um casal, a sexualidade, o relacionamento conjugal, não é para ser um peso, não é para ser um problema, não é para ser um sofrimento, não é uma cruz, como alguém diz, a cruz que eu tenho que carregar meu casamento. Não, meu filho, isso é para ser bênção, né, pastora? Então, quando partindo do princípio que nós começamos a falar do casamento cristão, né? Lógico. Eles pediram umas orientações, um casal cristão, né? Sim. E como o pastor disse, às vezes quem se converte é só a mulher e não o marido, e a mulher puxa a família e às vezes desfaz o casamento. Sim. Né? E nessa outra opção que aparece, esse desfaz do casamento entra várias coisas, né, gente? A gente não vai nem entrar na questão dos motivos bíblicos do divórcio e tal. A gente não vai entrar nisso aqui porque precisaria de alguns episódios, ou pelo menos mais um ou dois, para abordar sobre isso. Se a pessoa vai reconstruir a vida dela de novo, com os princípios bíblicos, não é para se colocar em julgo desigual. O que é julgo desigual que a Bíblia fala? É escolher uma pessoa fora da fé, digamos assim, uma linguagem bem simples, porque vai ter problemas novamente, né? Já começa que a principal afinidade que deveria ter, né, junto, buscar Deus, isso já não vai existir. Não vai existir. E isso vai acabar sendo um problema.
E a pessoa vai se colocar de novo num problema. É, a gente vê desde a Bíblia, né, de Sansão, que podia ter sido um melhor juiz de Israel, mas Sansão, ele não pensava com o espírito. Sansão pensava em satisfazer os seus desejos. O coração dele era só em buscar satisfação sexual e satisfazer o seu desejo. Ele não queria saber assim de o que Deus quer, o que Deus não quer. E muita gente faz assim. E muitas vezes a gente vê pessoas que são promissoras ministerialmente e acabam caindo, acabam se perdendo porque fizeram escolhas erradas. Homens ou mulheres que fizeram escolhas erradas na hora de casar, na hora de constituir uma família, na hora de escolher quem vai ser o seu parceiro, na hora de escolher quem vai repartir a vida, quem vai caminhar contigo nessa vida com Deus. E aí vai lá e escolhe alguém que não quer caminhar com Deus, alguém que tem outros interesses, alguém que tem outros objetivos, né? E que acaba prejudicando o relacionamento. E, de novo, o casamento se torna um problema, porque Jesus não foi incluído nesse momento de escolher a pessoa. Para resolver o dia a dia, né? Porque vem duas pessoas de diferentes criações, né? Com traumas, com problemas, acostumados de formas diferentes. E para caminhar junto tem que ter muito amor, respeito, cuidado, né? E é interessante que hoje em dia, eu estava lendo sobre especialistas falando que antigamente era a crise dos 7 anos que se falava, acabava às vezes se separando com 7 anos, né? A crise dos 7 anos, que é mais antigo, sabe a expressão que eu estou usando, crise dos 7 anos. Hoje em dia, 2 anos no máximo, o casal fica junto. Nem querem casar, né? Porque isso, já né? casam ou já se juntam, já, seja esperando a que vai dar errado. Já se der certo, não investem num relacionamento. E um relacionamento tem que ser investido. Como alguns dizem, é uma escolha diária, um cuidar do outro, um ter paciência com o outro, um se colocar no lugar do outro, né? Às vezes o erro de colocar no outro a responsabilidade, você que vai me fazer feliz. Você tem que me fazer feliz. Não tem como, entendeu? É isso. Existem muitas coisas que acabam influenciando. Uma coisa que é muito comum agora, por exemplo, se pulam etapas, né? Quando a gente namorou há 39 anos atrás, a gente é casado, 41 anos desde que a gente se conheceu. 2 anos entre namoro e noivado até chegar ao casamento. Então, hoje, as pessoas não namoram mais. Então, eles se conhecem hoje, amanhã, daqui a 10 dias, uma semana, 15 dias, elas já estão dividindo casa. Elas já estão morando junto. E isso... vai ter os choques. Isso não vai dar certo, gente. Olha só, por um milagre. Por quê? Porque eles não se conhecem. E aí, às vezes, o rapaz ou a moça vê no outro, assim, uma tábua de salvação. Não, agora é essa pessoa que vai me salvar, essa pessoa que vai me fazer feliz. Que vai me fazer feliz. Agora eu vou ser feliz, porque agora eu vou sair da minha casa, porque a minha casa é o inferno, ou a minha vida era o inferno, mas agora eu vou ser feliz. E não tem como. Você precisa conhecer uma pessoa. Quando você pula etapas, principalmente no relacionamento entre homem e mulher, então hoje ninguém namora, as pessoas não conversam, já tem o problema do celular, que é tudo pelo WhatsApp, né? No nosso tempo não tinha, era carta, eu morava longe, eu fui embora de Porto Alegre para o interior com 4 meses, começamos a namorar em maio, junho, julho, agosto, setembro eu fui embora, 4 meses de namoro, nós estávamos namorando 4 meses, se via praticamente todo dia no seminário onde eu dava aula, era aluna do seminário, a gente se via todo dia, se conversava todo dia, eu levava ela até a frente da casa, nem entrava, largava no portão e ia embora, chegava em casa 2, 3 horas da manhã, porque era lá em Canoas, eu tinha que ir para Porto Alegre, e aí de repente eu fui embora. E então as nossas conversas passou a ser por carta, todos os dias.
Eu escrevia uma carta e todos os dias eu recebia uma carta. É, As cartas existem até hoje. E nessas conversas a gente se conversava tudo que precisava conversar e que não podia ser conversado pessoalmente por... a nossa história foi bem diferente, né? Hoje em dia vão trazer para os nossos dias. Hoje não, entendeu? Hoje tem o celular e o WhatsApp e às vezes estão juntos numa mesa de restaurante conversando pelo WhatsApp. Hoje é muito doido. É muito as complicado coisas, né? hoje. Relacionamentos terminam por causa de WhatsApp, por causa de redes sociais. Por causa de curtir. Curtiu a foto da fulana, não sei o quê. Então é muita horrível interferência. hoje. E aí você começa a pular etapas e acaba não dando certo. Só Jesus. Então, mas o que eu comecei falando? Você, por algum motivo, hoje não tem mais o casamento. Você está sozinha ou está sozinho. Agora você tem o mesmo erro. a opção de não cometer o mesmo erro. De fazer uma escolha com calma, não é desesperado. Não é sair por aí, eu tô na pista agora, tô na pista. Não, meu filho, relaxa, meu filho. Relaxa, senhora, relaxa. E começa a fazer as escolhas certas, tá ok? Vamos seguir hoje então, pastora. Já falamos quase 20 minutos só na abertura e nós queremos terminar hoje esse tema. Então vamos lá. Hoje nós vamos começar falando sobre perdão, o perdão e a graça. Como blindar o relacionamento contra mágoas e cultivar a empatia. Então, mágoas, ressentimentos, são coisas que não deveriam existir, mas acabam acontecendo. Vamos ver primeiro o que diz a palavra de Deus. Colossenses 3,13. Colossenses 3,13. Eu ler, pastor? Pode ler. Colossenses 3,13. O meu Colossenses. E depois, 1 Pedro 4,8. A nossa geração também, pastora, ela aprendeu a lutar. Colossenses 3,13. A lutar pelo casamento, a batalhar pelo casamento, a não desistir. Não se casava pensando se não der certo. Não tinha ideia de se não der certo. Não, essa ideia não tinha. Tinha que dar certo. Então a gente aprendia a batalhar, a lutar para que o casamento fosse preservado, para que o relacionamento fosse preservado. Nós namoramos 2 anos entre namoro e noivado, né? E o pessoal onde eu trabalhava, né? Dizia, tu é louca, tu tá casando muito nova. Eu casei com 23 anos. Já naquela época me diziam que eu era louca casar tão nova. Mas era tudo diferente, né? Primeiro a gente casou certinho. Era um tempo muito diferente. A gente realmente namorou e noivou. E tentou... a gente conversava muito, né? Mesmo que não tinha possibilidade de estar junto, a gente conversava. Por isso que nós temos tantas cartas. A gente conversava bastante. As cartas existem até hoje, né? Estão guardadas até hoje. Diariamente se escrevia um para o outro. Era uma realidade nossa, né? Mas hoje falta muito conversa, como eu sempre digo, né? não existe diálogo, é impressionante como não... E como a mulher é difícil de ser compreendida, né? Eu falo, mulher é difícil de ser compreendida. Ela está dizendo que está tudo bem, não está tudo bem. Ela está dizendo tudo bem com os lábios, os olhos estão devorando. Estão fuzilando, como a gente diz aqui no sul. Fuzilando, né? Para entender uma mulher, tem que ter paciência e sentar mesmo com ela e fazer ela falar. Ter paciência para ela se abrir. Mulher é difícil de compreender. Então, não tendo muitas diálogo... questões hormonais que influenciam. Muito coração, a mulher vê tudo via coração e o homem razão. Então, para esses dois se encaixar e se entender, tem que ter muita conversa, né? Então... vai ter mágoa, é claro que vai ter mágoa, vai precisar de perdão, é lógico, qualquer relacionamento precisa de perdão, ainda mais um casal,
né? E tem filhos e tem toda a parte dos filhos, fazer aquele jogo, ver qual dos dois... Quem é a parte fraca, qual a né? parte Quem mais... é o galho fraco do relacionamento. Quem eles conseguem convencer para conseguir as coisas, né? Geralmente é a mãe. Então, tudo envolve, né, casamento. Vamos ler aí o versículo. Leia para nós então, pastor, Colossenses 3,13. Olha o que diz. Estou lendo uma linguagem mais simples. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Muito bem. Muito bem, a senhora vai ler também a 1 Pedro? Pedro. Enquanto a senhora lê 1 Pedro, eu vou ler aqui nessa outra versão. Suportai-vos uns aos outros. Boa noite, Francisca. A Francisca é lá de Bento, né? Boa noite, que Deus abençoe. Quanto tempo, gente. Lá de Bento Gonçalves. 21 anos que a gente já está aqui em São Gabriel. E a gente deixou muitos amigos por aí, por onde a gente foi. Ainda bem, pastoreou, né? Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. 1 Pedro 4:8. Nessa linguagem diz assim, ó. Tende, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Muito bem. O que nós queremos entender nessa palavra? Que quando houver a necessidade, quando houve um conflito, quando houve um desentendimento, quando houve alguma coisa que bagunçou a tranquilidade do lar, né? Por algum motivo, às vezes por causa do homem, às vezes por causa da mulher, às vezes por causa dos filhos, daí o casal entra em atrito por causa de um filho, de uma filha, ou é um filho que é muito mimado, enfim. Houve um desentendimento. Então a Bíblia está dizendo assim, ó, aprendam a suportar uns aos outros. Não fique, primeiro, você tem que entender, você não é um mundo de perfeição. O teu parceiro, a tua parceira também não é um mundo de perfeição. Vocês dois são pessoas que falham, que erram, que podem tomar decisões erradas, que podem dizer coisas erradas, que podem emitir opiniões erradas e que algum momento pode acontecer algum conflito e que vocês precisam aprender a se perdoar. Semana passada a gente falou, não se põe o sol sobre a vossa ira. Se houve um problema, tente resolver, não deixe a coisa se arrastar, não fiquem assim, como é que eu vou dizer, um querendo ferir o outro, dizendo coisas para ferir, para machucar e coisas assim. Então, vocês vão acabar entendendo que, às vezes, o perdão é uma decisão que, até as coisas se engrenarem, às vezes pode ser uma decisão diária. Outras vezes, de vez em quando, vocês vão ter que... Graças a Deus, quando passa uma semana, 2, 3, ou às vezes meses sem dar um conflito, mas quando acontecer o conflito, vocês têm que aprender a exercer o perdão. Se tem algum ressentimento, alguma coisa do passado, a gente falou semana passada sobre aquela conversa, vamos colocar uma pedra. Não, você não põe pedra sobre nada, você senta, conversa, diz o que precisa ser dito, quem tem que reconhecer, reconhece, às vezes quem não tem que reconhecer, reconhece também para acabar de uma vez a confusão, acabar de uma vez a briga, acaba com os ressentimentos do passado, para esse passado não ficar se voltando, para de vez em quando não vir aquela conversa, mas você fez isso naquele ano, há 15 anos atrás, você olhou para aquela pessoa, você falou, não, gente, esse passado tem que ser resolvido. Se tem algum motivo para pedir perdão, que se peça perdão. Se tem algum motivo que precisa ser curado, que seja curado. E que haja muita oração na vida de vocês. Eu creio que admitir um erro já é meio caminho andado. É verdade. Quando alguém, eu falando agora como mulher, se o meu marido me magoou alguma coisa e ele admite isso, não, eu fiz isso, eu estou errado, me desculpe, já é um caminho andado assim enorme,
Porque Verdade. a gente tem, eu brinco que as pessoas têm síndrome de Adão e Eva, que é eu fiz porque o outro fez, né? Ah, eu comi o fruto porque por causa disso, né? A Eva dizendo Adão dizendo para ela, eu comi porque ela me deu, né? Ah, eu fiz isso porque ele fez isso. Depois a Então, mulher disse que foi por causa da serpente. por causa da serpente. Então, essa coisa de a gente reconhecer que errou e pedir desculpas é muito Não, pedir importante. perdão, né? Né? Perdão. Perdão é muito importante. Eu errei, tá? Eu errei. Me perdoa. Pronto, Vou acabou. procurar não fazer de novo, né? Isso já desmonta a outra pessoa que está armada para argumentar coisas. A pessoa admitir, né? Admitir que errou. Isso em coisas banais do dia a dia, quanto coisas mais sérias, né? Porque nós estamos falando de um casamento cristão, que não pode haver traição, que não pode haver várias coisas, Não, né? isso não se cogita, né? Não se cogita. Não. Mas, digamos, o casal não tem os princípios tão fortes cristãos. Gente, esse vai ser o último episódio ali, a última parte vai ser e quando só um é cristão. é Né? cristão. Porque daí, daí Jesus diz que pode haver o divórcio, né? De tão sério que é a história de trair, né? Traição, é muito sério. Mas, digamos, um casamento cristão que tem conflitos, às vezes, na área financeira, tem conflitos na área da educação dos filhos, não concordam, um acha que tem que puxar mais, outro deixar a coisa livre. Uma série de coisas traz conflito, né? A gente falou semana passada sobre família, deixar a família de fora, né? Eu não falo da tua família, tu não fala da minha família. Porque família também é um problema sério. Até, né? inclusive, a gente falou, a família agora é você, é o seu marido, os filhos de vocês é que são sua família. O resto é parente. Eu acho que cada um de nós sabe os pontos fortes de nossos parentes, né? Vou usar a expressão que o Fernando usou, e dos pontos fracos, né? Sabemos o lado bom da nossa família e o lado que não é tão bom. Então, o parceiro da gente ficar só tua família, isso é terrível. Tá fazendo que nem a tua família. Tá fazendo que nem a tua família. E aqui em São Gabriel tem uns lances assim, porque a família, essa família não presta. A família não presta, é verdade. Tal família não, deu tudo ruim, essas coisas assim. Só podia ser daquela família. Então, esses comentários machucam ou o marido ou a mulher, dependendo da situação. Então, pode falar, pastor, pode terminar. Deixar a família de fora, deixar a família, parente de fora de discussões é também um grande passo. Não discutirmos sobre família, né? Sobre parentes. Isso é um grande passo. E os outros conflitos, filhos, eu acho que filhos, se o casal não entra em acordo, como vai lidar com situações que vão aparecer, filho na adolescência, ou quando são pequenos ainda, com uma forma que vão usar de educação, isso também é problemático. Eles têm que sentar e conversar e ver, não, nós vamos seguir essa linha. Exatamente, para não criar um conflito por causa da forma de criação que vai ser exercida com os filhos, né? Porque senão os filhos também vão entrar nesse conflito e vão jogar, né? De um lado ou do outro. Isso é complicado, né? Porque vai aparecer... Às vezes eu converso com mães, né? Não necessariamente que estão na igreja, mas situações... E dizem assim, ai, meu filho é perfeita, minha filha é perfeita. Esses dias eu estava no hospital, acompanhando uma pessoa, e essas conversas de espera, assim, de atendimento, uma senhora me disse, ai, eu tenho 5 filhos perfeitos. Eles são perfeitos. E eu fiquei olhando para ela, assim, ou essa mãe é cega, ou, né, 5 filhos. Nenhum filho é perfeito, nenhuma pessoa é perfeita,
né? Vai existir conflitos, a gente vai lidar com adolescentes rebeldes ou discussões com os filhos e o que libera e o que não libera, todas estas coisas a gente vai lidar, os pais lidam, e é importante que eles tenham, o casal se una, decida, e nós vamos seguir por essa linha, né? E serem firmes, aparecerem firmes à frente dos filhos, né? Porque Isso é senão... muito importante, pastora, porque assim, ó, lá em casa nós éramos 7 filhos, mais o pai e a mãe, 9 pessoas. Mas uma coisa que eu nunca vi em todos os anos, foi em algum momento a mãe contrariar o pai no que ele dizia, ou o pai contrariar a mãe no que ela dizia, uma vez que um firmava a palavra, estava firmado. Se depois eles lá no quarto deles, eles conversavam, ou chegavam a algum outro acordo, ou discutiam, também a gente não via, mas nunca um contrariava o outro, ou desdizia, né? Não, então, mas eu estou dizendo tal coisa. Não. Então, a mãe deixou. Agora, o problema é se a gente arriscava, né? E não tinha falado nem com um nem com o outro. Ah, mas o fulano, a mãe deixou. E aí depois descobria que não deixou, aí dava ruim pra gente. Mas nunca vi essa questão de um diminuir a autoridade do outro. Nunca vi isso na vida inteira que eu convivi, depois que minha mãe faleceu. Nunca houve essa situação. Mas E a senhora falou, pastora, é importante, né? a senhora falou uma questão de motivos de divórcio, assim. Vamos resumir, bem resumido, pastora. Bem resumido em 2 pontos. Falando, gente. Biblicamente falando. A gente está dando uma orientação sobre o que diz a Bíblia. Dois motivos que biblicamente é permitido que um cristão exija o divórcio ou recorra ao divórcio. 2 motivos. A pastora já citou. Quando acontece traição, quando acontece o adultério, quando não há, depois que houve essa traição, às vezes a pessoa é reincidente, não quer abandonar esse estilo de vida, seja homem ou seja mulher, porque não é só homem que trai, mulher também trai. Mas houve a traição, houve o adultério, e quebrou-se uma aliança, um pacto de aliança que existia entre esse casal. A gente, semana passada, a gente falou alguma coisa sobre aliança, que ela não se desfaz, uma aliança não se desfaz, a gente morre, mas não desfaz a aliança, a gente empenha a palavra, mas luta para defender a palavra. Mas se houve, então, uma traição, houve adultério, e o cristão, vamos dizer, se é esse o cristão, ele, ou a esposa ou o marido não quer dar continuidade ao casamento, pode solicitar o divórcio por esse motivo. Outro motivo, que seria quando há violência, quando há risco de vida, quando há ameaça, porque eu vou te matar, porque não sei o quê. Então, quando existe a violência, quando existe a ameaça, quando existe risco de vida, então se faz necessário o divórcio. E fora isso, aí tem que ver direitinho qual é o motivo, né? Cada caso é um caso. A gente teria que ver caso por caso. A gente teve um caso que aconteceu em Santa Catarina de uma mãe, ela se converteu, veio trazendo as filhas e ela teve um sério problema. Um dia ela veio procurar a gente, pedir uma orientação, porque o marido abusava das meninas. Eles tinham 5, 6 meninas. E aí, quando chegava uma certa idade, ele abusava e dizia antes eu do que um outro depois. É uma história chocante. E aí a gente orientou ela, disse, não, a senhora vai lá, denuncia e tal, leva para a polícia. E eu até me lembro que ela ficou assim, eu disse, a senhora, eu vou lhe dar um prazo aí, se a senhora não denunciar, eu vou denunciar. Porque agora esse marido estava já ameaçando abusar da filha menor, e aí ela ficou apavorada e pediu orientação. Ela foi lá, fez a denúncia, o marido foi preso, enfim. Mas, então, algum outro caso fora isso, daí tem que ser sentar e conversar, buscar orientação, mas seriam esses motivos, tá ok?
Se alguém tiver alguma pergunta, coloca aí. Oi, Denise, tudo A bom? Denise tá por aí? Onde É que ela tá? aparece aqui, ó. Tá. Boa noite, Denise. Vamos lá. Então, o Então, perdão é fundamental o no perdão é importante. relacionamento. Por O perdão exemplo, é importante. eu e o Fernando, 39 anos junto, muito perdão foi liberado. Exatamente. Porque quanto mais novo se é, Mais cabeçada se dá. mais teimoso se é, mais, né? Quanto mais maduro se é, menos conflito. Tu conhece tanto aquela pessoa que tu já conhece como age, como pensa e tal. É diferente, completamente diferente. Vocês não mudaram nada. Obrigado, Francisca. Os cabelos Muito brancos. obrigado. Mas o perdão é necessário em qualquer época da vida, né? O perdão é uma coisa que a gente vai praticar durante todo o resto da vida, não só no casamento, como em todas as áreas da vida da gente, no trabalho, em tudo, enfim. A gente tem que exercer perdão, porque senão a gente adoece, né? Carregando mágoa, carregando ressentimento, aí briga hoje com a mulher, daí desfaz o casamento, vai brigar com a outra, vai brigar com a outra, e às vezes o problema nem são as mulheres, é você mesmo, ou outro marido, e o problema às vezes não é os maridos, é você, que carrega tanta coisa e vai trazendo, vai juntando aquele acúmulo de coisas e traz para o casamento e nunca vai dar certo. Uma coisa que eu acho importante, acho que nem tá na tua pauta aí, é o casal ter um tempo para ele. Ter um tempo para ele, né? Porque depende também a fase que se está no casamento, quando os filhos são pequenos, quando aquela coisa de agitação, nunca param, sempre, né? Um monte de coisa para fazer, para cuidar, para definir. Mas é muito importante, eu acho extremamente importante, é o casal ter um tempo para ele. Seja um dia para sair, mas pastor, eu tenho filho pequeno, mas deixa com a sogra, deixa com a avó, sei lá, e façam alguma coisa que vocês dois gostam. Só o casal. Só o casal. Isso é importante, gente, porque as atividades do dia vai matando essa parte do romance, do estar sozinhos, relembrar coisas do passado, lembrar quando eram namorados, as coisas que gostavam de fazer junto, porque senão ficam dois dando ordem dentro de casa. Fica dois estranhos, né? Isso estranho. E sabe que, por exemplo, agora a gente vive uma fase onde as meninas já não moram com a gente, né? Nem a Isabela nem a Hannah. Então, é só nós nessa casa grande. Como seria triste se a gente, ao longo dos anos, não tivesse cultivado um relacionamento sadio e ficasse dois estranhos dentro de casa? Como é que ia ser? É né? terrível. Ia ser uma coisa terrível. Ou aquele casal de velhos só se xingando. Velhos ranzinza. A gente já fica ranzinza quando envelhece, né? A velhice já traz algumas coisas. E aí, como seria assim uma coisa triste para um relacionamento onde, de repente, envelheceram, daí eles não sonham mais, não tem mais nada para conversar. Meu Deus do céu, a gente senta ali fora, às vezes é meio-dia, a gente está sentado na rua tomando chimarrão. E daí você pode dizer, vocês falando são muito... de sonhos e projetos. Vocês são muito parecidos. Não, nós não somos parecidos. Eu sou mais agitada, o Fernando é mais lento, ele gosta de... Eu sou o freio de mão. Ele é... por exemplo, vamos ver a internet, ele gosta de internet, de postar, eu vivo dizendo que ele posta. Eu detesto. Ele tem um monte de grupo, família, marceneiro, piscineiro, nem é mais piscineiro, no telefone dele. E eu detesto o WhatsApp. Respondo com tudo ok, tá, ok. Nós somos bem diferentes, né? Mas ainda assim, com todas as diferenças, nós nos completamos. Exatamente. A água e o vinho e a gente se completa. É verdade. Né? Quando eu tô meio estressada, que eu não durmo, não consigo dormir de noite, alguma coisa assim, eu já digo de manhã, eu tô bem estressada hoje. Né? E eu vou pro lado... que eu gosto de fazer artesanato, coisas desse tipo assim, eu pintar alguma coisa, ou
eu brinco com eles assim, eu preciso Paz, fazer alguma Terezinha. coisa fora do normal da casa. Então, é importante, porque eu escolhi este homem há 30, 40, né? 41 Começamos anos. a namorar atrás. A gente passou muitas coisas pelo fato de sermos transferidos, de ficar longe de família, de ser só nós dois depois das crianças. Então, eu escolhi essa vida, né? Deus nos escolhe, vamos dizer assim, né? Mas eu escolhi casar com um pastor. Não era esse o objetivo, mas Deus vai nos conduzindo. Quando eu entrei no seminário, não era para ser pastora, é isso que eu quero dizer. Mas vai acontecendo as coisas, Deus vai nos encaminhando para o seu propósito. E muitas transferências, problemas de financeiros, de mudança, de se adaptar em cidades completamente diferentes. Nós moramos 13 anos em Santa Catarina, é outro mundo na região que nós... A gente viveu num vale europeu, né? E depois vem para uma São Gabriel completamente diferente. Ainda bem que eu digo que sempre passamos por Bento, né? Bento que Gonçalves, é uma deu uma balança equilibrada, assim, assim, porque se fosse direto, ia ser um choque ia ser enorme cultural. muito difícil. Mas passamos por Bento, depois viemos para cá. Um choque cultural violento, assim, né? Se tu tá ruim dentro de casa, essas outras coisas te destroem. Mas quando tu fecha a tua porta e tem paz dentro de casa, é tão importante a paz dentro do lar, é onde tu descansa, é onde tu renova as forças depois para o outro dia, né? É muito importante. Eu escolhi ele, ele me escolheu, vamos seguir juntos, né? Verdade. No pacto que se faz, que não é brincadeira, né? Na saúde ou na doença, financeiramente, né? No bom, no ruim, e todas essas coisas. Vamos tocar juntos, né? Isso é Amém. importante. E quando você olha para sua mulher, ou mulher que está escutando, olha para o seu marido aí, você escolheu essa pessoa, não vale a pena investir, você talvez se incomode de coisas que antes você achava o máximo quando namorava. Ela é diferente de mim, ela é toda sorridente, falante, não sei o que, e agora isso incomoda? Agora quer que cale a boca. Cala a boca. Então, muito... relembra quando começaram, relembra e invista nesse, né? Sabe que a mulher é emocional, traga uma coisinha para ela, diz... o Fernando sabe que eu gosto do sonho de valsa, amo sonho de valsa, né? O bombom aquele, e gosto de prestígio. Não é pelo prestígio o sonho de valsa, é pelo fato dele ter lembrado. Então as mulheres vão entender isso, né? Você lembrou do que lembrou de mim durante o dia e trouxe. Assim, quando a mulher, vou fazer uma comidinha que meu marido gosta, né? É um carinho que ela está fazendo, ou vou fazer tal coisa que eu sei que ele gosta, né? Muito bem. Gente, o tempo está voando, nós temos mais ou menos 15 minutos e teria 2 pontos importantes. Boa noite, dona Jane, boa noite, como é que está o Renato? Vocês estão bem por aí? Temos dois pontos aqui para tratar ainda. Oi, Duda. Boa noite, Duda. Para terminar, né? Eu vou tentar ser rápido aqui, porque o último eu sei que vai ser mais demorado, o último item. Sobre exercer o amor ágape, o que a Bíblia chama de amor sacrificial. Tá? Então vamos lá. 1 Coríntios 13, 4. 1 Coríntios 13, 4 ao 7. Amém. Graças a Deus. E Efésios 5, 25. Tá? Vamos ao 1 Coríntios. 1 Coríntios 13, 4 e 7, pastora, por favor. É bem conhecido esse texto da Bíblia. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal,
Até qual? Até o 7. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É isso aí. Então, o que a gente quer refletir aqui? Tem mais um texto aqui, ó, Efésios 5, 25. Efésios 5, 25. Boa noite, Duda. Efésios 5, 25. Diz assim: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos lá, uma coisa bem prática. Quando foi a última vez que você elogiou a sua esposa ou o seu marido? Quando foi a última vez que você fez pelo seu parceiro, pela sua companheira, pelo seu companheiro, alguma coisa que talvez até você não quisesse fazer, mas que você faz ou fez para agradar essa pessoa? A pastora até acabou de dizer, faz uma refeição que ele gosta e tal. Mas assim, o que o marido fez? O que o marido fez pela esposa? O que a esposa fez pelo marido? Quando é que foi que houve um elogio? Um eu te amo. É um eu te amo. O eu te amo sai seguido aí ou não? Geralmente os maridos dizem assim, ó, encontro de casais. A gente já fez muito encontro de casais. Ela sabe que eu amo. Como é que é? Esse eu te amo. Eu te amo sem interesse. Sem interesse, né? De ser, olha, quem é casado sabe o que a gente está falando, né? Expressar assim, às vezes no meio de uma discussão, eu te amo, tu sabe que eu te amo, vamos acertar isso, né? Vou dar uma tarefa, pastora. E é interessante que a palavra de Deus diz, não diz para as mulheres amai vossos maridos, mas diz para os maridos amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Vai aprofundar mais esse texto agora nesse próximo item, pastora. Mas eu vou dar uma tarefa assim, para quem está acompanhado aí com o marido, com a esposa, uma tarefa para vocês hoje, antes de dormir, uma tarefa antes de encerrar a noite. Vocês vão listar e vão declarar para o seu marido ou para a sua esposa 3 coisas que vocês apreciam na qualidade do outro. Que qualidades são essas que você aprecia? 3. E que você aprecia e que talvez você nunca disse e que hoje você vai dizer. Ou que já disse faz tempo, séculos atrás. Você hoje vai chamar assim, vem cá, não sei como é que vocês usam, os termos que vocês usam, enfim, né? Isso é muito íntimo. E vem cá, eu quero te dizer aqui. Aí você vai dizer 3 coisas que você aprecia. 3 coisas que você admira, 3 coisas que chamam a tua atenção, coisas boas, e que você ou nunca disse, ou já disse, ou faz tempo que não diz, e que você hoje vai dizer antes de encerrar o dia, tá? Quem tá aí acompanhado aí de marido e mulher, é o casal que tá aí junto, você vai fazer isso hoje. Agora, pastora, vamos pro último item. E você que está sozinha, sei que tem casas que estão sozinhas, Deus sabe a necessidade de um homem e uma mulher que está sozinha de outra pessoa. Mas como nós já falamos, não erre de novo. Não caia em papo furado. Não cometa os mesmos erros. Não vai fazer que nem Sansão, né? Foi lá, voltou e disse para o pai e para a mãe, não, mas eu quero casar com aquela cananeia. Tu sabe que num dia de discipulado ali na igreja, a gente conversou sobre Sansão, né? O tema ali. Eu fiz questão de ler toda a história ali de Sansão junto com as irmãs, e elas ficaram chocadas. Como é que Sansão fez aquilo? Sansão. Eu gosto que a Bíblia ela não esconde, não passa omite, a mão, né? não omite, não esconde as burradas que os homens e mulheres fizeram. Então Sansão chegou fala. pro pai e pra mãe e disse, não, mas eu quero aquela cananeia.
E eles disseram, mas tem tantas mulheres aqui, são da nossa tribo, do nosso povo, da nossa fé. Não, mas eu quero aquela. Né? Eu quero aquela, porque aquela isso, porque aquela aquilo, enfim. Né? E aí ele fez tomou decisões muito erradas, sempre por esse motivo. Então vamos lá agora. Quando um só segue a Jesus. Eu vou ler aqui 2 textos. Isso aqui talvez demore, pastora. Eu acho que eu vou deixar esse aqui para semana que vem. Semana que vem. Quando só um deles segue a Cristo, como que tem que lidar, como que o marido tem que lidar com a esposa que não é cristã. Boa noite, Jaqueline. E como que a esposa vai lidar com o marido que não é cristão. Então eu vou pegar essa orientação, pastor, e vou trazer lá alguém do mundo, Não, meu filho, não. Eu estou falando de alguém que hoje está seguindo a Jesus, que essa pessoa que é o seu marido, a sua esposa, não se converteu, só você se converteu. E aí você hoje vive uma realidade, pode ser que haja conflito dentro de casa por causa da opção, da escolha que você fez de seguir a Jesus. Vai ter conflito. Né? Então, a orientação é sobre isso. Não é você pegar essa orientação e dizer, não, mas então agora, já que tem essa orientação, então eu vou fazer assim, 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 e vou fazer isso. Não, meu filho, não inventa, não arruma pra cabeça, não arruma problema. Pegue, semana que vem, então a gente vai abordar sobre isso. E aí nós vamos falar só sobre essa questão quando só um segue a Jesus. Então eu vou até colocar aqui, vou deixar separadinho. Vai ser o episódio 32. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Já que agora estamos já encaminhando para o final, alguém tem alguma pergunta do que a gente tratou? Lógico, poderia talvez abordar outras coisas, talvez, enfim, né? Mas o suficiente para você entender um propósito do casamento. É você entender que você e a sua esposa são irmãos. Antes de ser esposa e marido, são irmãos, são pessoas que são irmãos em Cristo e que devem lembrar disso, né? Não, o marido não é um perturbado e a mulher não é uma endemoniada, que vocês têm que aprender a se reconhecer como irmãos em Cristo, e como irmãos em Cristo, vocês têm um estilo de vida que é diferente, não tem como comparar. E o nosso desejo é que, pelo menos o que foi tratado até aqui, que tenha te ajudado a entender o que é o propósito bíblico do casamento. E há outras questões que daí o ideal seria sentar, conversar com a pessoa, conversar com o casal, preferencialmente o casal. Eu já fui pastor de rádio falar só com a esposa, vou falar só com o marido, sai a esposa, a gente diz, meu Deus, essa mulher é uma santa. E aí depois sai só o marido, a gente diz, meu Deus, esse homem merece o céu. Não sei como é que conseguem conviver. E aí depois quando os dois sentam juntos, e aí a gente vê quem mentiu, quem não mentiu, e o quanto exageraram para denegrir a imagem do outro para o pastor. Para queimar a imagem do outro para o pastor, então a pessoa mentiu. E aí a verdade vem à tona. Então sempre o ideal é sentar junto com o casal, conversar com o casal. Lógico, quando o casal é cristão. Se o casal não é cristão, eu não tenho como chegar lá na família e querer trazer uma orientação bíblica para quem não é cristão. Não tem. Entende? Daí aí o que é cristão tem uma responsabilidade maior. Mas quando é um casal, os dois estão seguindo a Jesus, os dois estão se esforçando para seguir a Jesus e tentando viver num modo bíblico, fica mais fácil da gente ajudar, da gente orientar, da gente aconselhar. E então, às vezes, se faz necessário sentar, descobrir qual é a realidade, ver, enfim, e orientar o casal. A senhora queria falar mais alguma coisa, pastora? Ninguém fez pergunta nenhuma. Eu acho que também um tema de casa é refletir sobre perdão, né? É tão importante isso, gente, tão importante colocar isso na vida diária, realmente. E quando você perdoa, você perdoou. Né? Não é para te jogar na cara de novo outro dia. Perdão é
Quando Deus nos perdoa, nós erramos. Por mais que nós tentamos sempre acertar, a gente erra. E a gente chega diante de Deus e pede perdão por coisas que não deveríamos ter feito. Deus nos perdoa. Se houver sinceridade no nosso coração, Deus nos perdoa e não lança diante de nós as nossas falhas. É verdade. Esse é o princípio eterno de Deus, o perdão, né? No próprio Pai Nosso, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, né? Pai, perdoa como nós temos perdoado. É um exercício que se É um faz exercício. necessário na vida conjugal. E eu acho que eu vou encerrar, pastora, falando sobre a importância de vocês compartilharem sonhos, ideais, Dia a dia. do dia a dia. O que vocês projetam? Você que está casado, você que tem esposa, você que tem um marido, o que vocês conversam? Vocês compartilham de sonhos? Só falam de Do que conta. falam? Só falam da... Pagar luz, água, mercado. Só pagar boleto. Só Pagar boleto ir no mercado, quem come mais, quem come menos, quem dá mais prejuízo. O que vocês conversam? Vocês não têm sonhos? Vocês não conversam, quem é jovem, de como vai ser daqui a 10 anos, onde nós vamos Uma estar? coisa gostosa de você fazer isso, você está acompanhando o marido, vocês são casados, é perguntar para o marido, sabe qual é o meu sonho? E o marido perguntar para a esposa, sabe qual é o meu sonho? Né? É muito importante, né? Vocês... Que deveria ser os nossos sonhos. Né? Entende? É vocês conversarem, entende? Diálogo, conversa. O estilo de vida pós-moderna é um estilo de vida que mata os relacionamentos. As pessoas ficam naquela pressão. Hoje em dia estão discutindo para poder pagar as contas, né? Para espichar salário. Ou estão na frente da televisão, ou estão no telefone, ou estão na correria, ou estão na... Isso não vai dar certo, isso não dá certo. Não tem como dar certo, né? Então façam isso. Não chegou perguntas, então nós vamos orar. Faltam 3 minutos. Fica o convite para domingo à noite. Nós temos o culto de adoração. Domingo passado nós tivemos uma celebração muito linda. Foi uma noite de exercer compaixão e misericórdia. Foram entregues cestas de alimentos, né? As famílias do projeto Moleque Boa Conduta compareceram ao culto e nós distribuímos ao todo 19 cestas, 376 quilos de alimento que a gente recebeu. Está agora sendo organizado um outro evento para arrecadação de alimento que também vai reverter para o projeto. E domingo foi um dia da igreja ser igreja. Da igreja ser igreja e de viver o que Jesus disse, né? Eu tive fome e me deste de comer. Nós realizamos nesse domingo. Foi uma noite assim muito linda. Ouvimos o depoimento de uma mãe muito emocionada falando do quanto o projeto ajudou o filho, o quanto o filho mudou depois que passou a fazer parte do projeto. E aquela mãe assim, muito emocionada, chorando, relatando do quanto Deus tem abençoado a família a partir do projeto. Isso é tão feliz, a gente fica tão feliz Isso com isso. Assim, porque é difícil alguém chegar e dizer olha, obrigada pelo que vocês fazem e tal. Não que a gente precise de agradecimento, mas... foi muito lindo ouvir aquela mãe. É muito importante ouvir também. Relatando, né? Falando, o filho. Meu filho mudou. Exatamente. Mas foi assim muito... o filho chegou em casa comentando de um momento que teve no Dia das Mães e ela ficou assim, muito emocionada. E isso, ninguém perguntou nada. Se alguém queria falar, ela pediu, por favor, eu posso falar. E voluntariamente ela expressou assim a sua alegria de ver o quanto o filho estava sendo abençoado através do projeto. E isso traz uma satisfação muito grande de ver. E a gente sabe que Deus faz, mas como é bom a gente ouvir as pessoas contando, Deus fez isso, tem como feito Deus isso. Pode realizar, como pode realizar no teu casamento. Eu não sou mais apaixonada, eu não amo mais.
pede para Deus reavivar a chama do amor no seu verdade. coração. Tá? Vamos orar então. Então, domingo vamos ter o nosso... Domingo vai ser já o primeiro domingo do mês de junho. Santa Ceia. Dia de Santa Ceia. Eu quero aproveitar e fazer um pedido, gente. Nós temos um alerta que está sendo emitido aí há bastante tempo sobre o mês de junho, um alerta dos efeitos do El Niño, a partir da segunda quinzena do mês de junho, a possibilidade de grandes inundações, maiores ou iguais às que aconteceram em 2024, equivalentes a uma outra enchente mais antiga do ano de 1981. Então, que a gente precisa orar muito por isso. Você que é igreja, ore por isso. Mesmo que você esteja fora de área de risco. Isso é assim, ó, para não acontecer só se Deus intervir, só se Deus colocar a mão, senão nós vamos ter enchente terrível, como foi a de 2024, que dizimou tantas famílias, tantos prejuízos, cidades inteiras foram levadas pelas águas. Nós precisamos orar muito por isso, viu? Precisamos interceder muito. Vamos orar então? Oi, Darlene. Tudo bom? Tá, Darlene? Boa noite, irmã Darlene. Assistindo. Irmã Darlene, lá da borracharia. Agora me esqueci o nome da borracharia. Ali no caminho, quem vai para a... Meu Deus. Para o Atacadaço. Para o Stock Center. Ajax Borracharia. Muito me abençoou. Gente, nós vamos orar então. Queremos orar com você, orar com a sua família. Queremos orar para que a realidade do reino venha sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Que a tua família seja uma família bíblica. Que o teu casamento seja um casamento bíblico. Que a tua família seja uma família profética. E que o reino de Deus seja uma realidade no convívio, no dia a dia da sua casa. Que vocês não sejam um casal religioso que finge que segue a Jesus, mas que realmente vocês sigam a Jesus e possam viver uma vida bíblica dentro do lar. A senhora quer orar, pastor, ou eu posso orar? Pode orar. Vamos orar então, por favor. Apresente diante de Deus a situação da tua família, do teu lar, quais são os problemas que vocês estão vivendo, que o Senhor Deus possa intervir dentro da tua casa. Senhor Jesus, nós chegamos diante de Ti nessa noite, Senhor. Como é bom, Senhor, falar sobre a Tua Palavra e trazer, Senhor, o ensinamento da Tua Palavra sobre um tema tão importante que é a família, que é o lar, que é o casamento, e como um homem e uma mulher cristã devem agir no seu lar. Pai, nós sabemos que muitas famílias vivem realidades diferentes, mas nós queremos orar por essa família, Senhor. Nós queremos orar por esse marido, queremos orar por essa esposa, queremos orar por esses filhos, pelas pessoas que convivem nessa casa, Senhor, pelas grandes dificuldades que eles estejam vivendo. Nós queremos orar, Senhor, pedindo que o Senhor intervenha nessa casa. Meu Deus, que caiam por terra todas as coisas que estão afetando este lar, que estão destruindo esse casamento, que estão destruindo essa família, que estão, Senhor, trazendo sofrimento sobre essa casa. Nós oramos em nome de Jesus. Meu Deus, traz saúde para esse lar. Abençoa as pessoas que estão lidando com enfermidades, Senhor, com doenças, com situações de enfermidade. Que o Senhor entre com saúde dentro dessa casa. Nós oramos por provisão, por sustento. Nós oramos para que as portas do trabalho se abram para este lar. Oro, Senhor, de uma forma especial pelo marido e a mulher, que são os cabeças da casa, que são as pessoas que têm a responsabilidade de manter o lar de pé, que esse marido e que essa esposa sejam agraciados por Ti, possam ser sal e luz dentro da sua casa, possam viver o Teu reino, a realidade do Teu reino dentro do seu lar, que não haja nessa casa, Senhor, as gritarias, as confusões, as discussões, haja paz dentro deste lar. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa família seja abençoada por Ti, que o Teu reino venha sobre essa casa, que o Teu reino venha sobre todos os integrantes dessa casa,
Que haja salvação dentro deste lar, Senhor. Que haja harmonia nessa casa, meu Deus. Que o Senhor possa curar os corações que estão feridos, o relacionamento que está abalado. Que o Senhor possa restaurar os relacionamentos do casal, o relacionamento entre pais e filhos, entre sogra e nora, entre família. Que haja, Senhor, uma restauração nessa casa, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Amém. Chegou agora no final, Dona Meris. Boa noite, Deus abençoe, irmã. Um prazer, né? A irmã que atende a gente sempre lá na Escola Kaique, que nos serve o lanche. Muito bem, pessoal, nós estamos encerrando o nosso encontro dessa noite. Quarta-feira que vem estaremos aqui de volta às 20 horas em ponto. E na quarta que vem, então, nós vamos encerrar esse tema sobre o propósito bíblico do casamento, falando sobre como deve ser, o que deve fazer quando só um deles é cristão, só um deles segue a Jesus e o outro não. O que você tem que fazer, o que a palavra de Deus ensina sobre isso, e eu creio que vai ser muito produtivo. A senhora quer dar a sua saudação final? Pessoal, já todo mundo dando boa noite. Uma boa noite para todos, que Deus abençoe. É isso aí, Duda. Ó. Quero ter o prazer de fazer o teu casamento. Eu quero ter o prazer de celebrar esse casamento. Tem duas coisas que eu gosto demais nessa minha vida pastoral. É fazer casamento e apresentar criança. São coisas que eu sou apaixonado de fazer. E faço muito bem, quero dizer. Anos que a gente conhece a Duda. Uma boa noite, que Deus abençoe e reflita nessas coisas dentro da tua realidade. Pode ser outra realidade, mas Exatamente. Os princípios são os mesmos, né? Bíblicos. Então pensa que pode ser mudado, que não pode, e que Deus abençoe grandemente a sua vida, porque o Amém. Casamento é algo que veio de Deus para ser algo especial na vida de duas pessoas, e não para ser um inferno. É verdade. Olha a Francisca aqui, ó. Foi bom ver vocês, mesmo de longe. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Um prazer rever. Beijo, Francisca. Um prazer reencontrá-la. Eu recebi um convite e eu creio que eu aceitei, porque senão você não estaria aí. Porque não tem foto. Cadê a foto do perfil, Francisca? Por favor, coloque uma foto nesse perfil. Um abraço aí para os irmãos de Bento Gonçalves, irmão Bernardino, seguido aparece aí nas lives também. Um abração para você, que Deus te abençoe. Tem um final de semana muito abençoado com a sua família, né? Amanhã Quem vai fazer feriado aqui em São Gabriel é feriado, é um feriadão, né? Que seja um final de semana muito abençoado. A gente se reencontra no domingo às 19 horas aqui no Ministério Vivo em São Gabriel, ou pela página do Face também, transmissão ao vivo. Eu não consegui apresentar o Thales. Vamos resolver isso aí. Vamos ver a idade, talvez a idade dele agora já seja de batizar, não de apresentar. Mas a gente conversa sobre isso, Camila, tá ok? Um abraço, gente. Um prazer. Amanhã tem o estudo online, né? A pastora tem o estudo online, tá se modernizando, a pastora, ó. Discipulado. O discipulado via WhatsApp. Se você quiser fazer parte, chama a gente, que a gente coloca lá no grupo. E a pastora está fazendo online, 7h30, né, pastora? 7h30. 7h30, via WhatsApp, chamada de vídeo, discipulado, e está sendo muito bom, né, pastora? Uma experiência... Muito bom. A primeira foi uma catástrofe. Todo mundo queria estar com o áudio ligado, mas já na segunda noite, assim, já foi legal e bastante proveitosa, tá? Um abração, Deus te abençoe. A gente se encontra por aí. Amém. Uma hora a gente vai lá, Francisca. Vamos lá, o dia que eu for em Bento, você tanta família para visitar. Um abração para vocês, em nome de Jesus.